boa noite. Acredito que já está aí ao vivo a nossa transmissão, a live da Quinta de Luz nessa quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Boa noite a todos. Vamos dar só um tempinho, poucos segundos aí para as pessoas entrarem e a gente começar a nossa conversa. Que bom revê-los. Muito bem. Boa noite, Paty. Como é que tá o som? A imagem, tá tudo ok? Precisa de algum ajuste? Me dá um toque aí se necessário. Muito bem, boa noite. Umas figuras aí, umas pessoas, né? Quando eu digo figuras, que a gente tem se reencontrado aí ao longo da jornada, né? Não sei se alguns de vocês, eu não me lembro, mas nós nos conhecemos pessoalmente, se não, assim que a quinta reabrir, por favor, estejam por lá com a gente, tá bom? Iniciar um tratamento, um estudo, um desenvolvimento mediúnico, tá? Informações sobre essa caminhada espiritual, a nossa caminhada enquanto existência espiritual. Boa noite. Então, como de costume, vamos começar o nosso encontro de hoje com uma oração, não é? A mentalização ao todo divino que nos envolve e nos guia ao longo da jornada. Vamos lá? Quem puder fechar os olhos, faça. Quem não, pode mentalizar da maneira que quiser. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Boa noite, gente! Vamos lá. Alguém escreveu aí, a Ana, né? Escreveu: não vejo a hora da Quinta de Luz voltar. Ana, tá perto, certo? Vamos torcer aí para que tudo, não é, continue se organizando de forma geral, né, num contexto geral, que aí em 2022, nesse primeiro semestre, né, a gente consiga reabrir a casa e caminharmos nesse movimento, né, de voltar às atividades na Quinta de Luz, tá? Na fisicalidade. Muita coisa boa, muita novidade, tem muito trabalho para nós da dirigência e todos os outros trabalhadores envolvidos aí no mês de janeiro, fevereiro, para toda uma modificação que precisa acontecer ao nível energético, organizacional, para retornar aos trabalhos da casa. Mas espero revê-los em breve. Então, gente, como eu gosto de fazer sempre, não preparei nenhuma pauta hoje, porque hoje é uma pegada mais de final de ano, de Natal, de festas, né? Mais comemorativa, mas sempre colocando aqui para vocês que mandem as perguntas, tá? Dúvidas, dificuldades em algum aspecto que vocês percebam que uma orientação, uma opinião, na verdade, com essa visão do Espiritismo pode ajudá-los, tá? Podem mandar para cá, que a Paty vai me mandar aqui pelo WhatsApp, o computador está aqui do lado, e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, nessa caminhada, né, nesse desenvolvimento que a gente vem tratando aqui da Quinta de Luz, né, acho que a chamada até do vídeo, Paty botou assim: nos encontramos com o auxílio da tecnologia, né? Então, com esse auxílio da tecnologia, a gente vem desenvolvendo toda essa parte de mídia social da Quinta de Luz
durante a pandemia, então a gente vai aí para o segundo ano já nesse movimento, né? Porque não pôde ser fisicamente devido a tudo que a gente já sabe e vem conversando. Mas provavelmente continuaremos divulgar conteúdo espírita, né? Divulgar o espiritismo através da mídia social da Quinta de Luz, das mídias sociais. Basicamente trabalhamos com o Instagram e o YouTube, sendo que a gente também tem o site e tem o blog como postagens mais fixas, né? Que ficam lá para quem queira visitar-nos e estar com a gente nessa transmissão de conteúdo. No Instagram e YouTube também fica, né? Fixado lá, quem quiser. Ao longo do ano desenvolvemos vários temas. Toda quinta-feira, sem pausa, tivemos live, tá? E durante toda a semana é postado conteúdo. Conteúdo sobre literatura espírita, sobre livros que vocês possam recorrer, palestras sobre diversos temas, né, abordados dentro do espiritismo e do conhecimento humano. As meninas que fazem os vídeos são assim excelentes profissionais, a maioria psicólogas, mas enfim, não necessariamente precisa ser, mas pessoas muito bem preparadas e muito com muito boa vontade para estarmos aqui e levarmos a Quinta de Luz até você. A Quinta de Luz é uma casa espírita, um centro espírita kardecista, né? É redundante porque para ser espírita é necessário seguir a doutrina, né? Aí trazida, codificada pelo Allan Kardec. A gente tem falado incessantemente aqui sobre o Kardec e o seu trabalho científico, doutrinário. Então a Quinta de Luz é uma casa espírita que tem o trabalho voltado para a divulgação do espiritismo, para o tratamento que a espiritualidade possa promover a quem busque a casa, a nós todos, para o tratamento de desobsessão. Então é importantíssimo se informar o que é uma obsediação ou uma obsessão espiritual, tá? É algo que faz parte da nossa caminhada, que merece atenção e tratamento, e o desenvolvimento mediúnico, né? Então, a mediunidade enquanto ferramenta evolutiva, sendo ela quem permite nos comunicarmos com o mundo dos espíritos. Então a Quinta vai tratar de todos esses aspectos. Tem sido extremamente frequente a pergunta como eu posso ir e trabalhar na Quinta de Luz, por exemplo, né? Como posso desenvolver minha mediunidade? Veja, o trabalhar em um centro espírita essencialmente significa desenvolver a mediunidade. Também ajudar que o movimento desse centro, ou ajudar a organização desse centro para que ele chegue até as outras pessoas. Temos 19 anos de atuação na Quinta de Luz, da Quinta de Luz, né? Ela foi inaugurada há 19 anos, lá por Maria de Jesus, João Luiz, Alexandra. E nesse tempo, segundo relatos da própria espiritualidade, mais de 1 bilhão de consciências encarnadas entre encarnados e desencarnados já foram socorridos, já foram atendidos, já receberam os cuidados que a casa pode oferecer. Isso é muito emocionante, isso é um número muito expressivo para uma casa espírita que hoje participa de uma rede de centros espíritas muito focados no Brasil e alguns América do Sul, e outras instituições,
também não espíritas, também outras instituições não espíritas, que fazem realmente parte de uma rede que a espiritualidade utiliza para uma atuação a nível global. Isso é super interessante, esse movimento. E a Quinta de Luz participa, né? É uma instituição que participa desse movimento. Então é uma honra participar dessa casa, e é muito mais honroso ainda vê-los por lá. Tá? Então, esse cuidado espiritual que o tempo, né, ele nos... eu ia falar obriga, mas é uma palavra muito forte. Mas ele nos chama a atenção a observar, né? Chegamos no tempo do espírito, de nos conhecermos enquanto seres que transcendem a matéria, transcendentes à matéria. Isso é urgente, eu diria, para o mínimo de paz na consciência e de reforço do nosso terreno psicológico, para que nós continuemos dentro de uma serenidade nesse mundo do jeito que ele anda. Então, conhecer a doutrina espírita faz parte hoje de uma... para quem queira, né, esse direcionamento de um contato com a espiritualidade, com essa existência perene, se faz necessário. Tá bom? Então, como indico sempre, surgir alguma perguntinha aí, tu pode mandar, viu, Paty? Então, como indico sempre alguma literatura, livro, meio que livro-texto usado lá na Quinta de Luz. Mãos de Luz, da Bárbara Brenna. Tá? Esse já devo ter indicado por aqui, que eu sempre estou recorrendo a ele. É um guia para a cura através do campo de energia humana. Mãos de Luz. Utilizamos muito nos estudos energéticos, né, sobre energia lá na Quinta de Luz. Tá? Vale a pena. É um livro didático, não é tipo romance, ele exige que você estude realmente, não só leia. Tá? E a Bárbara Brenna, ela tem aqui, na aba aqui do livro, Bárbara Ann Brenna, curadora, praticante, psicoterapeuta e cientista. Foi pesquisadora da NASA depois de completar seu mestrado em física atmosférica na Universidade de Wisconsin. Nos últimos 15 anos, aí desde a publicação do livro, ele já é um pouco, assim, já tem um tempo de publicado. Nos últimos 15 anos, vem estudando o campo de energia humana, envolvendo-se em projetos de pesquisa sobre o assunto. Então, essa é a autora do Mãos de Luz. É o livro que a gente indica hoje, a Bárbara Brenna. Tem aí nas livrarias virtuais, eu acho que vocês encontram em PDF. Aí para quem se interessa hoje, a via do conhecimento é aberta, tá? E outro livrinho que a gente não pode deixar de indicar é o livro O Carro-Chefe, né, de conhecimento da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Tá? Gosto dessa edição da editora Besouro Lux. Besouro mesmo, de inseto, Besouro Lux. Assim, foi um livro, o carro-chefe do espiritismo em termos de conhecimento, é o livro que abriu o trabalho do Kardec. Tá? Foi esse livro que ele apresentou na Academia Francesa,
foi aceito por ela, e a partir daí é um livro que ele é ditado pela espiritualidade. As outras obras são de uma organização do próprio Allan Kardec, de uma supervisão da espiritualidade. Esse aí, ele é todo ditado pela espiritualidade, como eles trazem para nós a informação do que entendemos sobre o homem religioso, sobre o ser transcendente, sobre o ser humano que é mais que a matéria e que ele pode pensar em sua evolução contínua através das encarnações. Então esse é o livro, é o livro essencial, é a obra primordial que se precisa ler a respeito do Espiritismo para quem se interessar. Tá bom? Vamos lá as nossas perguntinhas. O exorcismo é um tipo de desobsessão? Veja só, o termo desobsessão, não é, em se tratando, foi o Ferreira que mandou essa, Ferreira Arte, foi o que mandou essa pergunta. Veja só, o exorcismo é uma prática fundamentada pela Igreja Católica, né? Onde se dizia que a pessoa estaria em uma possessão, sob a posse, né? A sua consciência sob a posse de um demônio, né? Ou do demônio. E então seria o ritual de expulsão, né? Do demônio, do corpo, da consciência dessa pessoa, né? De estar no domínio de outro ser humano. E então se tinha uma prática, né, que era realizada por sacerdotes e que acredito que essa prática seja, a ideia dela seja perpetuada até hoje, né? Surge na Idade Média e, enfim, é considerado assim, acredito que até hoje, muito embora não seja mais, me parece, que permitido a qualquer sacerdote fazer o ritual de exorcismo preconizado pela Igreja Católica. Então é uma prática religiosa, porque vem de uma teoria religiosa, tá? Vem da Igreja. A desobsessão, também dita por alguns espíritos como orientadores como terapia desobsessiva, é tratar a relação que existe entre uma consciência, vamos supor, você, né, e outra consciência que se correlacione com você. Esta consciência, ela pode estar em um ser humano encarnado, tá? Também na vida física, ou não. Ele pode habitar o mundo dos espíritos. Esta obsessão, ela pode ser dele para você, esse movimento de conexão, de identificação de mentes, ele pode ser dele para você, como pode ser de você para outra consciência. O indivíduo, ele pode funcionar como um obsessor. Quando falamos obsessão, obsediação, obsediamento, vocês podem encontrar esses termos. Nós falamos de uma relação desarmônica. Essa identificação, esse processo de conexão de mentes se dá de forma desarmônica.
A terapia desobsessiva, realizada em um centro espírita, tá? Porque é uma prática espírita, ela se dá através de um processo que a gente pode chamar popularmente, não é um termo correto, tá? Só para a gente entender, de incorporação. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse termo, é o mais comum, né? Como se o médium ele recebesse ali a comunicação de um espírito que toma conta do corpo dele. Aí percebe que a gente aí faz uma analogia com a questão da possessão que o demônio pode, da Igreja Católica, que o demônio pode tomar conta do corpo. Aí a gente imagina que na comunicação de qualquer espírito, o médium ele está possuído, né? Mesmo que de forma benéfica, né? Ali para uma comunicação mais elevada por um espírito. E não é assim. É uma comunicação de mentes. Agora ela se dá muitas vezes de maneira tão estreita, dependendo do treinamento e da abertura desse médium, que parece que o espírito ele está de posse completa, até mesmo incorporado, aí a gente pode falar assim, naquele médium. Não é bem assim. Então, o que é que acontece na prática da desobsessão? O indivíduo que procura um tratamento no centro espírita, essencialmente ele estará sendo observado nele essas correlações espirituais, que dependendo da nossa história, tá? Até mesmo de vidas passadas, muitas vezes essas relações são desarmônicas ou são perturbadoras. Desarmônicas sempre são perturbadoras, tanto para a pessoa que procura quanto para o espírito que promove isso. Às vezes de forma desavisada, ele faz porque é dado a ele fazer, tá? Assim ele entende que ele coexiste, ou ele faz isso deliberadamente por vingança. Eu estou me fazendo entender, Ferreira? Então, qualquer dúvida pode falar, pode digitar aí. Então, quando você procura o centro espírita, que você vai para uma sala de desobsessão ou não, muitas vezes essa desobsessão pode estar acontecendo e você não está consciente dela, tá? Existe um trabalho acontecendo e a espiritualidade julgou que você não precisa tomar consciência disso. Esses espíritos que se correlacionam contigo de maneira desarmônica, eles são atraídos para essa sessão de desobsessão. Eles são muitas vezes eles já estão sendo trabalhados. É interessantíssimo esse movimento. Às vezes a espiritualidade sabe que daqui a um mês você vai lá no centro. Aí eles já se conectaram àquele espírito, já mapearam aquele espírito que te perturba naquele momento. E eles já começaram a trabalhá-lo de alguma forma. A conversar com ele, a tentar mostrar um outro caminho, a tentar apaziguar a mente e coração, as emoções, né, no caso. E quando você chega naquele dia da terapia de desobsessão, o médium atrai aquela consciência. E ali ele se comunica. Às vezes é permitido que você escute, outras vezes não. Outras vezes é necessário a sua presença só, não precisa escutar nada, por isso que às vezes as pessoas saem confusas, mas eu não consegui ouvir o que ele falou, e enfim, porque não era necessário. E ali existe uma dupla, que estou falando pelo que vejo na Quinta de Luz, tá? Ou como nós nos organizamos, que é o médium
psicofônico, ele vai permitir que o espírito fale através dele, porque ele é treinado para isso. E um outro médium também conhecido como doutrinador. Algumas escolas chamam de dialogador. Esse médium dialogador, ele vai conversar com esta consciência através do outro médium psicofônico. Então vai haver uma conversa. Vai haver um processo de conscientização. Todo orientado por uma prática de estudos prévios, por uma escola para preparar esse médium para ele poder chegar lá e conversar e o outro chegar lá e comunicar. Então, gente, um centro orientado, ele orientado que eu digo é organizado com essa atenção da espiritualidade, que esteja preparado para recebê-lo, ele tem hora, lugar e pessoas certas para a comunicação, para o exercício da mediunidade. Tá? Não é raro, por exemplo, lá na Quinta de Luz, algum de vocês aí já deve ter visto. A gente tá no pátio e uma pessoa lá dá aquele chilique que está comunicando um espírito. Às vezes ela está tão perturbada por esse espírito que ela acredita que está comunicando. Tá? Às vezes é um movimento do próprio ego, mas, enfim, nada suscetível à condenação, sujeito à condenação. Não é isso, a julgamento. Não é. Mas não é um espírito ali se comunicando. Não é permitido. Existe todo um arcabouço energético preparado para que isso não aconteça. Vocês imaginem cerca de, para quem conhece a Quinta de Luz, né? Deixe-me falar dos dados aqui que lembro. Numa noite normal, cerca de 600 atendimentos, 600 atendimentos, onde nós temos uma média de 50, 60 trabalhadores encarnados e uma média de 400 mil trabalhadores espirituais, onde nós atendemos essas 500, 600 pessoas encarnadas e cerca de 200 mil pessoas, consciências desencarnadas. Então é um trabalho, não é, de largo espectro, muito bem organizado. Então entendam, vocês pegarem o livro dos espíritos, né? Essa pedra fundamental do espiritismo, aí tem lá um capítulo inteiro, extenso, dedicado somente à obsessão e desobsessão. Tá? Vocês vão entender bem mais do que eu estou falando aqui. E a Quinta vai seguir esse ensinamento do Kardec. Tá? Então, eu fui mais além, né, da pergunta, porque achei necessário aqui, Ferreira, você perguntou, o exorcismo é um tipo de desobsessão? Eu acho que o exorcismo ele é o começo do entendimento do que é o desenrolar disso, a compreensão sobre o que é a desobsessão, a obsessão, né, o obsediamento e, consequentemente, o tratamento disso que é a desobsessão. Tudo bem? Vocês entenderam? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Nós, gente, somos... pode mandar aí, tá? Nós somos seres espirituais, nós somos espíritos transitando na matéria. Estar aqui hoje encarnados é uma passagem. Nós estamos de passagem. Nós estamos tentando levantar onde caímos. A gente vem de vida em vida, se consideramos o passado, então a gente
reencarna, a gente desencarna, passa um tempo na o que chama de erraticidade, né, na espiritualidade, habitando o plano dos espíritos, volta para a matéria e nesse retorno, a cada retorno, é que nós trilhamos o desafio do que chamamos de melhoramento. Estarmos encarnados hoje no planeta Terra é estarmos participando de um momento extremamente importante da evolução da humanidade e da nossa própria consequentemente. Lá, quando Kardec desenvolveu o Espiritismo, ele teve um desafio extremamente severo. A gente estava discutindo isso terça-feira no estudo dos médiuns, através de uma amiga, a Denise, que trouxe essa temática. Ele teve um desafio enorme, que foi conseguir introduzir na recém-configurada Academia Francesa de Ciência uma prática, não é? E aliás, uma doutrina conhecida como a doutrina dos espíritos, completamente nova e inovadora. Então, o Kardec ele enfrentou uma batalha para esse movimento. E no que sucede, né, ao lançamento do Livro dos Espíritos e daí o desenvolvimento de todo um trabalho de um espiritismo baseado na ciência, de uma doutrina, né, filosófica, né, aliás, de bases filosóficas, uma doutrina científica e de consequências religiosas, porque fala desse ser transcendente, a matéria fala do ser eterno, da consciência eterna, que só as religiões falavam até então. Então, o Kardec enfrenta uma tremenda batalha, uma dificuldade grande para a aceitação do espiritismo enquanto ciência. E como, por exemplo, só um momento que a luzinha acendeu aqui de vez. Pronto, já cheguei. Ok. E como o Kardec vinha da escola do magnetismo, lá do Mesmer, né? Ele era estudante, praticante do magnetismo, e esse magnetismo já era uma separação, já tinha havido uma separação entre o que se chamava de medicina heróica, que era aquela medicina que fazia as sangrias, que cortava os pacientes de qualquer jeito, que não tinha anestesia, que mais matava do que curava alguma coisa, e o Mesmer apresenta o magnetismo, não é? O que ele chamou de magnetismo animal. Aí houve uma dissidência aí das escolas de saúde, né? Já vinha nessa separação, então muitos dos cientistas, dos praticantes do magnetismo seguiram também a doutrina espírita, encontrando um embate com o outro lado. Tá? Então, foi realmente durante décadas algo muito difícil de acontecer, porque para o grande público, o espiritismo, porque ele acontecia numa esfera mais elitizada, se a gente pode falar assim, do meio científico. Mas aí ele ganha força enquanto ciência, e diversos estudos acontecem. Você pode falar biblioteca espírita, vocês vão ter uma literatura extensa, grande a respeito disso. E então aqui no Brasil, não sei porquê, mas no Brasil, né, tem um motivo, não sei porquê, foi meio irônico, surge uma figura chamada Chico Xavier, algumas décadas depois, né?
surge uma figura chamada Chico Xavier, que diz assim: o espiritismo, ele é caridade, e se torna o maior autor em número, em títulos publicados, né, do Brasil, que é o Chico Xavier, com, acredito que, se não mais, quase 500 livros editados e publicados. Então ele diz assim: o Espiritismo é caridade, é um conhecimento para todos, e fora desta caridade é que não há salvação. Então, mediunidade é algo que o indivíduo recebe de graça, é uma ferramenta evolutiva e ela tem que ser praticada assim, gratuitamente. E gratuitamente em diversos sentidos, não só no monetário, no econômico, mas de coração, sem esperar nada em troca. Então, para a prática da mediunidade, a primeira coisa que precisa acontecer é vencer a barreira do ego. Aquele ego que quer reconhecimento, que quer troca, que quer um lugar num pódio, que quer ser exaltado. Então isso tem que ser muito bem trabalhado no médium. Eu acho que chegou alguma pergunta aqui na nossa conversa de hoje. Podem enviar, tá? Eliane Alves Guimarães. Ela diz assim: quando estamos fazendo algo e não estamos conectados com a espiritualidade, escutamos alguém chorando o nosso ou o nosso nome e estamos sós em casa, o que pode estar acontecendo? Deixa eu entender melhor a tua pergunta aqui. Tá clara, tá, Eliane? Porque eu realmente preciso de um tempo para assimilar. Quando estamos fazendo algo e não estamos conectados com a espiritualidade, do tipo, você não está em nenhum estudo e nenhuma prática e de repente você sente alguma coisa. Entendi. Pode ser alguém chorando, pode ser o nosso nome sendo dito. O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo um fenômeno psíquico, tá? Psíquico, a ciência neuropsicológica hoje já fala nessa questão de você ouvir o próprio nome, tá? Que não necessariamente seja algo de espiritual, de outra consciência, uma outra presença, ou pode ser uma um movimento de você escutar a você mesma espiritualmente, eu vou explicar por quê, ou você está ouvindo uma outra consciência, ou você está ouvindo um espírito, tá? Você ouvindo a você mesma, que eu falei, é a questão de a cada hora e meia nós somos, vou lá atrás um pouco a uma temática que eu já trouxe, você pode assistir aí em alguma live lá do começo que eu fiz. Nós nos organizamos, Eliane, como através do espectro solar, da frequência do espectro solar, né? Para habitar aqui na Terra, a gente tem que se organizar diante dessas frequências. É como a gente entende a vida entre o vermelho e o violeta. Acima do violeta, ultravioleta, é nocivo, é danoso a nós. Abaixo do vermelho é o infravermelho, é calor que se dissipa. Não utilizamos. Então, esse espectro de frequências é como nós compreendemos. Cada pensamento, estímulo sensorial, respostas motoras, tudo que a gente vive vai estar nesse intervalo frequencial mapeado aí, né? Vai caber aí nessas frequências, tá? E para que o nosso corpo seja estimulado mediante essas frequências, a gente tem órgãos energéticos que a gente chama de chakras.
eles são conectados aos nossos plexos nervosos e às nossas glândulas endócrinas, tá? E aí, esses chakras, tá? Dependendo da frequência que você esteja interagindo, né? Dependendo da emoção, do sentimento, do movimento de razão, um chakra ele vai dominar aquela informação. E o que é que ele vai fazer? Vai guardar no espectro que está em torno de nós, que a gente chama de aura, tá? Que é a nossa organização na Terra, essa informação. E você pode acessar essa informação sem necessariamente ter uma consciência disso, como você falou, né? Ah, não estou conectada com nada espiritual e de repente sinto. Por quê? Porque a gente tem um chakra que é o terceiro chakra, ele fica aqui na boca do estômago, que ele faz um mapeamento do local onde nós estamos a cada hora e meia. A cada hora e meia ele se projeta no ambiente, faz uma leitura desse ambiente, tá? E traz informações para você. Quem nunca esteve assim numa aula, assistindo, né? Que é um momento que a gente tá lá quietinho, às vezes por várias horas, e sente assim uma ausência e depois volta, tá? Começa, de repente, abre a boca, não é? Sente algo gástrico, um incômodo na coluna. Pode ser esse movimento do chakra fazendo a leitura do ambiente. Aí essa informação pode vir com essa sensorialidade de escutar o próprio nome, de escutar um som, uma voz que não está ali no ambiente. Ou pode captar também de outra consciência. O mundo dos espíritos ele coexiste com o nosso. Põe aí, se entendeu, tá? Não sei se eu fui muito complicado na explicação. Niedia Dias botou aqui, ó. Quando desenvolvemos uma habilidade aqui na Terra, de que forma ela é continuada no mundo espiritual? Digamos, tem pessoas que passam uma vida estudando gastronomia. Como esse estudo é explorado? Né? Se você estudou gastronomia numa vida passada, né? Você vai ter preferências. Se isso foi algo que participa, se isso é algo que participa da tua vida atual, você vai ter preferências. Não necessariamente você tenha que ter essa prática profissional. Pode ter outros desafios, outras escolhas, mas pode, se a gastronomia encontrar uma representatividade nessa vida, tem que ter a representatividade, ou seja, algo que foi estimulado no teu psiquismo nessa vida para que você desenvolva. O que é que a gente faz com uma criança? Não é? Estimule essa criança, dê liberdade para ele, deixe ele pegar na areia, deixe ele correr para onde quiser, deixe ele resolver os conflitos. Então, se a gente não poda, tá? O que é que vai acontecer? Ele entra num leque de vivências e interações psicológicas que ele vai buscar no passado algo que seja bom para ele. Aí quando ele busca dessa vida de outra vida que ele traz para essa, ele tem o que? Representatividade. Ele teve contato. Então aquilo pode ganhar força nessa vida. Tá? Mas eu adoro gastronomia, não quero esquecer da gastronomia nunca. Quando eu for para outra vida, pelo amor de Deus, conserve isso em mim. Peça a eles, peça. Aí eles dão um jeito, eles atendem muitos pedidos, tá certo? Mas isso então pode acontecer? Só pode, Niedia, só pode. As habilidades que aqui desenvolvemos, a gente transmitindo para outras vidas, tá? Depende muito do nosso desafio, tá? Como transitamos? Aí tem que ler o livro dos espíritos, lá a classificação dos espíritos. Como transitamos num padrão de espíritos comuns, certo? A gente
comete nossas falhas, não somos condenados por ela, nossos erros não são exaltados, nossos acertos também são contabilizados como normais, e nós estaremos aqui em um outro momento, em uma outra vida, num outro momento da caminhada, com a possibilidade sim de você vivenciar algo que foi muito bem quisto, né? Em uma vida passada. Tá bom? As artes e a gastronomia tem isso, né? Uma pegada de arte. Elas meio que já criam essencialmente a representatividade. Eu tenho uma história que eu já devo ter contado aqui, porque eu sempre conto ela. Tinha um paciente que ele é um advogado. Advogado com a sua vida, seu escritório e sua rotina. Só que lá na Quinta de Luz ele estava em tratamento e aí o médico espiritual que o tratava disse assim: olha, ele já foi um grande artista, um grande cantor, instrumentista na verdade. Só que é interessante, ele só cantava no banheiro, não na vida passada, nessa vida. O banheiro com aquela acústica, né? A intimidade ali que nos favorece. E aí só que ele cantava divinamente. Como ele morava num prédiozinho simples, que o banheiro dava até para o terreno de uma padaria. O povo se reunia para ouvir ele cantando. Quando ele, na hora lá que ele ia tomar banho. Né? Que o quão afinado e ali e bem ele conseguia cantar. Por reverberação de um movimento de uma outra vida. Tá? Então as artes elas costumam ter esse potencial de já imprimir no sistema nervoso essa possibilidade de você se conectar a movimentos de outras vidas. Paty botou aqui, ó, sobre a pergunta de Niedia, ela pergunta sobre o inverso. Foi isso, querida? Eu estudo gastronomia nessa vida. Quando eu desencarno, como isso é aproveitado no astral? Ela quer saber isso, para estar me corrigindo aqui, ó. Como isso pode ser aproveitado? Isso é continuado no mundo espiritual? Ah, entendi. Muito boa pergunta, né? Por que não? Por que não? Basta você querer. Por que digo isso? Porque aquilo que temos como habilidade pode ser muito bem utilizado lá. E já pode, Niedia, ser utilizado. Não é só quando você desencarnar, porque quando você dorme, você sai do corpo. Se você aprende a fazer suas orações antes de dormir, leia o Evangelho segundo o Espiritismo antes de deitar e faça seus pedidos. É utilizado lá do outro lado, sim. Como? Mas espírito come, come. Tem espírito e principalmente logo após o seu desencarne que não consegue se desvencilhar dos hábitos e da sensorialidade que ele tinha aqui na Terra. Então ele vai precisar comer. Claro que você vai ter que elaborar uma gastronomia espiritual, né? Talvez com ervas e temperos que só tenham lá, não tenham aqui. Mas aí eu acho que você deve ser bem talentosa para estar bem interessada assim. E aí pode fazer? Pode. Assiste lá o Nosso Lar, né? O André Luiz não toma uma sopa o tempo todo, tá? Então, quer dizer, o tempo todo, a cada refeição. Então, pode sim, tá? A habilidade que você desenvolve aqui ser utilizada lá, sim. Porque é você, né? Não deixa de ser. Prio Aguiar perguntou o seguinte: quando temos sintomas de espírito no nosso campo, como incômodo na garganta ou nuca, é sempre um espírito não de luz e precisa de oração, limpeza? Ou também pode ser de luz? Como identificar?
os espíritos, né? A gente costuma dizer que as consciências, eu entendo você, é um tanto mais adiantadas que nós, porque é assim, né? Eles são apenas consciências que têm mais tempo que nós e dedicados a um trabalho benevolente, uma ação positiva direcionada ao outro. É, eles não precisam, acho que é Priscila, né? Talvez. Tem Prio Aguiar. Vou chamar você de Aguiar, então, para não estar aqui cometendo erros. Então, veja, eles não precisam. Um espírito adiantado, dito espírito de luz, né? Ele não precisa de estar próximo a nós para se comunicar conosco. Ele não precisa de nenhum subterfúgio, nenhum artifício ou provocar algo em nós para ele se comunicar. Ele faz. Ele. Isso, Priscila, muito bem. Ele age através do nosso processo intuitivo, é por onde eles mais agem, tá? Através da nossa intuição, certo? Eles nos orientam no caminho, eles estão sempre conosco em qualquer momento, basta se sintonizar com eles. Eles não necessariamente vão provocar incômodo. No movimento, Priscila, de desenvolvimento mediúnico, aí há a aproximação deles. Vamos supor, você está num caminho, no caminho do mediunato. E aí, determinado espírito, determinada consciência, ele vai atuar através do teu canal na ajuda a outras pessoas. Você vai lá para o centro, aí você vai veicular, né, essa consciência e ele vai cuidar de outras pessoas. Aí ele vai fazer um trabalho de aproximação gradual. Isso deixa a vida do indivíduo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo no sentido de bagunçada, de difícil? Não. Não é isso. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai pegar teus aspectos egóicos, tá? Que não necessariamente é ruim, mas o como você percebe o mundo e a aproximação dele vai mexer com isso tudo. Imagina algo, mexer conosco de forma a mudar a nossa visão de mundo, só que de maneira acelerada. A como você concebe o mundo, a como você aceita esse mundo. É um movimento muitas vezes avassalador. Depende da tua abertura para isso. Tá? Que aí a abertura é o quê? É o estudo. Certo? E o autoconhecimento. O estudo, a prática espiritual, ela não acontece sem o autoconhecimento. E porque como é que a gente vai comunicar uma consciência, a gente entender que não somos nós, então a gente tem que saber o que é nosso, concorda? Logo, nesse movimento, sim, ele causa um certo incômodo. Pode ser sentido fisicamente, sim, principalmente no que a gente chama de chakra humeral, que é esse aqui entre as escápulas, tá? Aí pode provocar dor na coluna dorsal, enfim, alguns sintomas. O que você chama um espírito não de luz, né? Um espírito que a gente diz assim, desavisado, alguém que esteja ali para nos atrapalhar ou que se conecte a nós pela nossa desorganização. Aí a gente pode sentir esse incômodo quando ele se aproxima, depende do grau de mediunidade que você tem, né? Depende, porque você pode sentir nas suas emoções, no que flutua em você, né? Aí ficar mais raivosa, mais irada, mais triste, né? Mais desatenta, perder o discernimento. Mas posso sentir também dessa forma que falei, com uma sensorialidade, um efeito na nuca, um incômodo? Pode, pode, tá? Pode acontecer. E o que é que eu faço? Oração,
atenção à sua conduta, às suas emoções e autoconhecimento, para que você consiga ser linear com, com a tua consciência, né? Nesse momento. Você alcance esse potencial de retornar para o seu centro e afastar pensamentos negativos. Tudo bem? Me fiz entender? Põe aí. Como identificar, né? Eu vi aqui na sua pergunta. Então, dessa forma que falei. Marise Bezerras. Se uma pessoa da mesma família apresenta um defeito físico, uma deficiência, né? Adquirido em acidente igual, ou seja, uma deficiência adquirida que ocorreu oriunda de um acidente, né? Igual a de um querido desencarnado. Pode ser o mesmo encarnado na família. No caso, bisneta apresenta o mesmo da bisa. Entendi, tá? Marise, você está dizendo assim que uma pessoa ela sofre um acidente e ela fica com uma sequela desse acidente que é igual a uma deficiência física que a sua bisavó teve. Pode ser esse espírito. Veja, isso é mais complexo. Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Agora eu tô aqui, eu estaria, Marise, chutando, né? Eu chutar, pelo que vejo, né? Pelo que conheço, é, eu chutaria que não, tá? Por quê? Porque se essa bisavó ela tinha uma deficiência física, ela veio a esse mundo com essa deficiência para expiar, né? A gente fala assim, ela trouxe essa deficiência devido ao universo entender que dessa forma seria mais pedagógico para o aprendizado dela. Não teria motivos dessa deficiência se repetir vidas após. Pode ser um processo de identificação espiritual, de honra a espíritos irmãos? Pode. Pode, tá? Aí tem teorias mais de constelação, teorias mais energéticas que tratariam melhor sobre essa questão. Com a espiritualidade tudo pode, Marisa, não é? Na vida não é assim? Tudo pode acontecer. Tem um ditado que eles falam o seguinte, gente, para encerrar com vocês por hoje. Aí eles dizem assim: nem tudo é a espiritualidade, mas em tudo a espiritualidade está. Então é assim, nosso plano físico coexiste com outros planos mais sutis, ditos espirituais. E então a gente está o tempo todo interagindo. E às vezes interagindo, como a Marise trouxe, vidas após. Gente, trazendo um recado, eu tenho certeza de que ele vai estar ouvindo e vai rir disso, de uma consciência espiritual de um dos nossos mentores, chamado Zé da Carroça. Ele pede o seguinte, né? Não que ele esteja se comunicando agora, porque ele sempre dá esse recado. Não esqueçam dos necessitados, tá? Então, se o Natal ele tem essa energia, né? Que seja, não esqueçam. Não esqueçam daqueles que têm menos, daqueles que não têm o que vestir, daqueles que não têm o que comer. Não vamos esquecer dessas pessoas, tá? Não importa, né?
não importa se ele é drogado, se ele quer estar na rua, se ele nunca vai sair dessa se ele não tiver um lençol para se cobrir, se ele não tiver um estômago preenchido por algum alimento. Então, olhem para essas pessoas, vão lá e dê um prato de comida, dê uma roupa para aquele necessitado no momento que você puder fazer isso, tá? Vamos caminhando, não é, no nosso processo evolutivo, mas lembrando sempre o que eles dizem, que nós trilhamos numa espiral. Nossa escada evolutiva, ela é espiral. Quando você olha para baixo, quando você olha para trás numa espiral, naturalmente você tem que olhar para baixo. Então você vai ver quem vem antes de você, quem ainda não tem o mesmo discernimento que você. Não é? É assim que eles fazem conosco. Eles estão bem à nossa frente, eles olham para baixo e nos veem. Abaixo e atrás deles. E eles nos esperam. E eles criam todo o ambiente para que nós possamos evoluir. Se a vida não se encontra como você deseja nesse momento, é porque não é como se quer, é como se precisa. E a gente tem que ter paciência e continuar caminhando, tá? Sempre com essa ideia de que o Cristo é a nossa luz maior, e olhando para quem está abaixo e atrás da gente. Então, Feliz Natal a todos. Esse ano, a última live que eu apresento a vocês. A semana que vem tem o João Luiz, tá? Dia 23, que aí encerra esse processo das lives esse ano. Mas a semana que vem tem live, porém não é comigo. E um Feliz Natal, que possam todos estarem bem. Se não estão ainda como querem estar, continuem na busca, e nós nos encontraremos novamente. Peço a Deus que até esse momento Ele carregue cada um na palma de suas mãos. Um beijo grande a todos. Continuem mandando as suas perguntas, tá? As suas dúvidas, se comunicando conosco, seus pedidos de tratamento. Nós estamos aqui para isso, é a nossa tarefa. Beijo grande, gente. Até mais, Feliz Natal, um bom ano novo e fiquem com Deus. Tchau.